Você já entrou em um shopping completamente normal, cheio de luz, música tocando, pessoas andando de um lado para o outro e sentiu aquela estranha sensação de estar sendo observado. Agora imagine subir uma escada rolante e perceber que ela não termina nunca. Pode parecer apenas uma lenda urbana, mas algumas histórias são tão estranhas que fazem até funcionários de shopping evitarem certas áreas depois que o lugar fecha. Hoje você vai conhecer a história da escada que mata, um fenômeno estranho que supostamente acontece em alguns shoppings ao redor do mundo. E depois que você ouvir esses relatos, talvez pense duas vezes antes de subir uma escada rolante sozinho. Tudo começa de forma simples. Uma pessoa entra em um shopping comum. Luzes brilhantes, lojas abertas, pessoas andando. Nada fora do normal. Mas em algum momento, ela decide subir para o próximo andar. A escada rolante está ali, funcionando normalmente. Ela coloca o pé no primeiro degrau e começa a subir. Os primeiros segundos parecem normais, mas algo estranho acontece. O andar de cima não chega nunca. A pessoa continua subindo. 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto. A escada continua subindo, mas o topo nunca aparece. O mais estranho é que quando ela olha para baixo, o andar de onde veio também desapareceu. É como se a escada tivesse entrado em um espaço impossível, um lugar onde não existe saída. Essa lenda começou a circular em fóruns antigos da internet e comunidades que discutem fenômenos estranhos. Algumas pessoas chamam isso de escada infinita do shopping. Outros dizem que se trata de uma espécie de falha na realidade. Mas os relatos têm algo em comum. Todos dizem que a experiência começa quando a pessoa está sozinha, especialmente em horários vazios, no final da noite ou em áreas menos movimentadas do shopping. Em um dos relatos mais famosos, um segurança noturno contou algo que até hoje o deixou perturbado. Ele trabalhava em um grande shopping que fechava às 10 da noite. Depois que as lojas fechavam, a equipe de segurança fazia rondas pelo prédio. Era um trabalho tranquilo. Até aquela noite. Por volta das 2 da manhã, ele percebeu algo estranho nas câmeras. Uma das escadas rolantes estava funcionando, mesmo com o shopping fechado. Isso já era estranho. Então ele decidiu verificar. Quando chegou perto da escada, percebeu que ela estava subindo normalmente, mas o andar de cima estava completamente escuro. Ele colocou o pé no primeiro degrau, subiu alguns metros, e então sentiu algo estranho. O andar de cima não parecia ficar mais próximo. Ele continuava subindo, mas a distância parecia sempre a mesma. Foi quando ele olhou para trás, e o andar de baixo parecia muito mais distante do que deveria, como se ele estivesse subindo há muito mais tempo. Um frio percorreu a espinha dele. Instintivamente, ele desceu da escada. No momento em que pisou no chão, tudo voltou ao normal. O andar de cima estava ali, a poucos metros, como sempre esteve. Na manhã seguinte, ele pediu transferência para outro setor do shopping. Mas essa não é a única história. Outro relato fala de um jovem que entrou em um shopping quase vazio perto da hora de fechar. Ele estava procurando um cinema que ficava no último andar. Seguiu as placas e encontrou a escada rolante. Subiu, e subiu, e subiu. Depois de um tempo, percebeu que algo estava errado. O topo da escada não chegava nunca. Ele começou a sentir pânico. Tentou correr para subir mais rápido, mas não adiantava. A escada parecia se estender infinitamente. Foi quando ele teve uma ideia desesperada. Ele tentou descer pela escada que estava subindo. Andou contra o movimento, degrau por degrau, até finalmente conseguir sair. Quando olhou para trás, a escada parecia completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas acreditam que histórias como essa fazem parte de um tipo específico de lenda urbana chamado espaços impossíveis. São lugares aparentemente normais, mas que escondem algo errado com a própria realidade. Corredores que não acabam, portas que levam para lugares que não deveriam existir,
e escadas que nunca terminam. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador nessas histórias. Em alguns relatos, as pessoas dizem que ouviram algo enquanto estavam presas na escada. Passos atrás delas, mesmo estando completamente sozinhas. Respirações, sussurros, como se alguma coisa estivesse subindo junto. E isso leva a uma pergunta inquietante. E se a escada infinita não for apenas um erro da realidade? E se ela existir para prender pessoas ali? Alguns teóricos de fenômenos estranhos dizem que certos lugares podem funcionar como armadilhas dimensionais, pontos onde o espaço se distorce por algum motivo desconhecido. Se isso for verdade, então talvez a escada infinita seja apenas um desses pontos. Um lugar onde alguém pode entrar, mas talvez não consiga sair. Então, da próxima vez que você estiver em um shopping, especialmente quando ele estiver vazio, e encontrar uma escada rolante funcionando sozinha, talvez seja melhor escolher o elevador. Porque se essa lenda tiver um fundo de verdade, pode existir uma escada em algum lugar que simplesmente não termina. E quem entra nela pode acabar descobrindo tarde demais, porque algumas pessoas dizem que ela é conhecida como a escada que mata.